O asfalto quente da Avenida Paulista fervia sob o sol do meio-dia. Não era um calor comum, era um bafo denso que subia do concreto e se misturava ao cheiro de fumaça e café. Carros de luxo deslizavam como tubarões prateados, táxis buzinavam em um coro incessante e a multidão apressada, um rio humano de ternos e saltos altos, ignorava a figura encurvada na calçada. Seus olhos, porém, não ignoravam nada. Eram olhos de um azul profundo, quase elétricos, que capturavam cada detalhe. O brilho de Nômade de Sicília, um relógio caro, a estampa de uma gravata de seda, o sotaque carregado de um turista, o murmúrio em línguas estrangeiras que passavam como brisas efêmeras. Um copo de plástico vazio jazia a seus pés, testemunha silenciosa de uma existência invisível, de um homem que se tornaria parte da paisagem urbana, tão ignorante quanto a um poste de luz. De repente, uma voz estridente rasgou o burburinho da cidade, mais afiada que qualquer buzina. "Saia da frente, seu inútil! Não tenho tempo para vadios!" Um homem de terno impecável, com o rosto vermelho de raiva e o cabelo perfeitamente penteado, empurrou o morador de rua com um gesto brusco. Arthur, o morador de rua, cambaleou seus poucos pertences, o caderno, uma caneta sem tampa, um pedaço de pão seco, se espalhando pelo chão. O copo de plástico rolou, o som oco ecoando na indiferença da multidão. Vítor, sem olhar para trás, sem um pingo de remorso, entrou apressadamente em um arranha-céu de vidro e aço, um gigante espelhado que refletia o céu e a arrogância de seus ocupantes. Ele não imaginava que, em poucas horas, sua fortuna, seu império, sua própria existência profissional dependesse daquele homem que ele acabaria de humilhar, daquele vadio que ele considerava menos que nada. Arthur, um homem de meia-idade com a barba por fazer, salpicada de fios brancos e roupas gastas que necessariamente tinham absorvido a poeira de 1000 estradas, observava o fluxo incessante da metrópole. Seus olhos, de um azul profundo, carregavam a Akatsukami, sabedoria de quem já vira demais, a melancolia de quem perdera tudo, mas também uma centelha de curiosidade insaciável. Ele não pedia esmolas com a voz, mas com a presença, uma figura quase etérea em meio ao caos urbano. Cada palavra em inglês, francês, mandarim, alemão, japonês que, ouvindo por ele, era absorvida, processada, como se sua mente fosse uma biblioteca viva de idiomas. Ele se lembrava de um tempo em que essas línguas eram ferramentas de trabalho, chaves para mundos distantes, não ecos, distantes de uma vida que pareciam pertencer a outra pessoa. Em seu bolso, um pequeno caderno surrado guardava anotações em caligrafias diversas, fragmentos de pensamentos, poemas e até mesmo equações complexas. Ninguém imaginaria que aquele homem, invisível para a maioria, era um poliglota brilhante, um intelectual que a vida havia dobrado, mas não quebrado. Ele havia sido um professor universitário renomado, um linguista respeitado, antes que uma série de tragédias pessoais o levasse à rua. A perda da família, a depressão, o vício que se agravou, tudo o que havia empurrado para a margem da sociedade. Mas a mente de Arthur permanece afiada, um tesouro escondido sob a poeira e o esquecimento. Enquanto isso, no topo do arranha-céu, Dr. Victor Almeida, um empresário de tecnologia na casa dos 40, ditava ordens com a precisão de um movimento. Sua sala, com vista panorâmica para a cidade, era os santuários de seu império de milhões. Victor era a personificação do Bitadisum. Sucesso, implacável, ambicioso, com um ego tão grande quanto sua fortuna. Ele acreditava que o mundo era feito para ser conquistado e que a única moeda que importava era o dinheiro. Sua vida foi uma sucessão de reuniões, voos internacionais e decisões de alto risco. Ele havia construído sua empresa do zero, sacrificando relacionamentos, noites de sono e até mesmo sua própria humanidade em busca do poder e do reconhecimento. Hoje, ele estava planejando fechar o maior negócio de sua vida. Uma fusão que o catapultaria para o cenário global. Uma reunião com investidores japoneses e alemães foi uma coroação de anos de trabalho árduo e sacrifícios. Ele não poderia falhar. Arthur, com a dignidade ferida, mas não quebrada, recolheu seus pertences. Seus olhos azuis seguiram Victor até a entrada do prédio,
Um brilho de algo que não era raiva, mas uma profunda compreensão da natureza humana, misturada a uma pontada de tristeza. Ele já tinha visto esse tipo de homem antes, muitas vezes. Homens que mediam o valor de tudo pelo preço e o valor das pessoas pela roupa que vestem. A indiferença da multidão foi um golpe mais duro do que o empurrão de Victor. Ninguém parou para ajudar. Ninguém sequer olhou. A vida na rua ensinando a Arthur que a invisibilidade era sua maior maldição e sua maior proteção. Ele se falou devagar, sentindo a dor nas costas. Mas a dor da alma era mais profunda. Aquele empresário, com seu terno caro e seu ar de superioridade, era apenas mais um reflexo da sociedade que o havia descartado. Arthur suspirou, um som quase inaudível no burburinho da cidade. Ele sabia que sua existência era um lembrete perturbador para aqueles que viviam na bolha do sucesso, um espelho que eles preferiam não olhar. Mas por um breve momento, enquanto observava Victor desaparecer no prédio, uma pequena voz em sua mente sussurrava: "O mundo dá voltas, meu caro. E às vezes as voltas são surpreendentes." Ele ajeitou o caderno no bolso, um pequeno tesouro que guardava as memórias de quem ele um dia foi, e se atrasou, buscando um canto mais tranquilo para passar o resto do dia, longe daquele tipo de progresso que esmagava os mais fracos. O relógio na parede da sala de reuniões marcava 4h30. Em 30 minutos, os investidores chegariam. Victor repassava os últimos detalhes com sua equipe, a tensão palpável no ar. O ar-condicionado parecia não dar conta do calor que emanava da ansiedade coletiva. "Onde está o Dr. Tanaka?" perguntou, sua voz cortando o silêncio, como uma lâmina. "Ele deveria estar aqui para a revisão final da apresentação em japonês." Sua assistente, Laura, parecia pálida, os olhos arregalados. "Senhor Almeida, recebeu uma conexão terrível. O Dr. Tanaka sofreu um acidente de carro no caminho. Nada grave, graças a Deus, mas ele está no hospital e não poderá vir." Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Victor sentiu o chão sumir sob seus pés. Um frio na espinha que nada tinha a ver com o ar-condicionado. "O quê? Impossível! E o tradutor? De alemão?" Laura engoliu em seco, a voz quase um sussurro. "O Sr. Schmid teve uma intoxicação alimentar. Está em casa, impossível de sair." O pânico começou a se espalhar como um vírus. A reunião era bilíngue, crucial para a Tatras e para a confiança dos investidores. Sem tradutores, o negócio foi condenado. Victor socou a mesa, o som ecoando na sala, fazendo os copos de água tremerem. "Encontrem alguém! Qualquer um! Agora!" Mas a essa altura, encontrar tradutores de alto nível para japonês e alemão, com conhecimento técnico específico, em tão pouco tempo, era uma missão impossível. O suor escoltado pela testa de Victor, o império que ele construiu com tanto esforço, parecia desmoronar diante de seus olhos, levado pela correnteza de um imprevisto. A sala, antes de um santuário de poder, agora era um palco para o desespero. A equipe de Victor se mobilizou em uma busca frenética. Telefones tocavam sem parar, e-mails eram enviados, contatos eram acionados, mas a resposta era sempre a mesma. "Impossível em tão pouco tempo. Não temos ninguém com essa especialização disponível. O mercado está aquecido. Todos os bons tradutores estão ocupados." Laura, uma assistente, estava à beira das lágrimas, sentindo o peso da responsabilidade. "Senhor Almeida, tentamos de tudo. Ninguém consegue vir. Os poucos que encontramos não têm o vocabulário técnico necessário para a apresentação. Eles nem sequer entendem a terminologia de IA e Machine Learning que usaremos." Victor andava de um lado para o outro na sala, o rosto vermelho, os punhos cerrados. Ele havia investido anos, milhões de reais e sua própria alma neste negócio. Perder tudo por causa de uma falha na tradução era impensável, inaceitável. Ele olhou para o relógio, os ponteiros avançando impiedosamente. Cada segundo que passava era um pedaço do seu futuro que se desfazia. A sala de reuniões, antes de um símbolo de seu poder, agora parecia uma câmara de tortura, onde o tempo era seu algoz. A frustração era um nó na garganta de Bebudata. Victor, um grito preso que ele não podia soltar. Ele imaginava as manchetes do dia seguinte, o escândalo dos concorrentes, a queda das ações. Tudo por causa de 2 tradutores. Uma ironia era cruel.
Os investidores chegaram pontualmente com as conclusões de um relógio suíço. O Sr. Hiroshi, do Japão, e a Sra. Müller, da Alemanha, sentou-se à mesa com expressões sérias, quase impassíveis. Victor tentou iniciar a apresentação, mas a barreira do idioma era um muro intransponível, uma névoa densa que impedia qualquer comunicação eficaz. Suas palavras, traduzidas por um aplicativo de celular que mal consegue acompanhar a complexidade dos termos técnicos, soavam vazias e sem verdades, como um eco distante. Os investidores trocavam olhares de desaprovação, a impaciência crescendo a cada minuto, visíveis nos pequenos gestos, nos suspiros contidos. O Sr. Hiroshi fez uma pergunta em japonês e a Sra. Müller em alemão. Victor tentou responder gaguejando, usando frases curtas e genéricas, mas a comunicação era um desastre completo. Ele via o negócio de sua vida escorregar por entre seus dedos, a sorte que tanto almejava se dissipando no ar. A cada slide que ele tentava explicar, a confusão nos rostos dos investidores aumentava. Laura tentou intervir, mas suas tentativas eram em vão. O Sr. Hiroshi, com um olhar frio, começou a falar em japonês e a Sra. Müller em alemão, parecendo concordar. Victor não entendeu as palavras, mas a linguagem corporal era universal. Eles estavam prestes a desistir. O pânico tomou conta de Victor. Um suor frio escorria por sua testa. Ele sentiu o peso de todos os seus sacrifícios, de todas as suas ambições, desmoronando naquele momento. Do lado de fora do prédio, Arthur, que havia se afastado após o incidente com Victor, sentiu uma estranha inquietação. Ele reuniu fragmentos de conversas, vozes alteradas e sobreviveu que algo importante estava acontecendo. Curiosamente, uma velha companheira que o acompanhava desde os tempos de estudante, o Shimiri Masmanais, retirava para mais perto da entrada do arranha-céu. Ele viu a interferência, os rostos preocupados da equipe de Victor e os investidores estrangeiros com semblantes cada vez mais fechados. Uma sensação estranha, um chamado quase esquecido de um passado distante, o impeliu a agir. Ele se mudou da porta da sala de reuniões que estava entreaberta e começou a conversar. Entendeu a gravidade da situação, a iminência do fracasso. A porta se abriu abruptamente, com um rangido que reduziu o silêncio, tenso. Todos se viraram chocados, os olhos arregalados. Ali estava Arthur, o morador de rua, com suas roupas sujas, o cabelo desalinhado e um olhar penetrante que parecia ver através das aparências. Uma segurança que tentava manter a ordem, tentava impedi-lo. Mas Arthur, com uma calma surpreendente, o contorno com um movimento fluido. "Com licença", disse ele, sua voz rouca, mas clara, preenchendo o ambiente. "Parece que você precisa de um tradutor." Victor o encarou, o rosto contorcido numa mistura de raiva, incredulidade e um lampejo de reconhecimento. "Você? O que você está fazendo aqui? Saia imediatamente." Os investidores analisaram a cena, confusos, sem entender o que estava acontecendo. "Senhor Almeida, quem é este homem?" perguntou a Sra. Müller em alemão, sua voz carregada de desconfiança e um toque de indignação. Arthur, sem hesitar, respondeu em alemão perfeito, com uma pronúncia impecável e um sotaque que denotava anos de prática. "Sou Arthur, e posso ajudá-los a entender uns aos outros." Victor e sua equipe ficaram boquiabertos, as palavras presas na garganta. A arrogância de Victor se transformou em um choque paralisante, um reconhecimento doloroso de que o homem que ele havia desprezado era, de alguma forma, a única esperança. Victor, ainda em choque, tentou protestar, mas o Sr. Hiroshi, intrigado pela fluência de Arthur e pela situação inusitada, fez um gesto para que ele continuasse. "O que o senhor tem a dizer?" disse o japonês, sua voz agora mais curiosa do que impaciente. Arthur, com uma postura que desmentia suas roupas gastas, começou a traduzir as complexas propostas de Victor para o japonês e o alemão. Não era apenas uma tradução literal, era uma interpretação, uma ponte cultural que conectava as partes. Ele não só transmite as palavras, mas também interessa as nuances, a essência do que Victor queria comunicar. Sua voz, antes ignorada, agora preenchia a sala com autoridade e claramente, cada sílaba carregada de conhecimento e experiência. Ele explicou os pontos mais delicados, respondendo às perguntas dos investidores com uma desenvoltura que nem mesmo os tradutores profissionais de Victor possuíam.
A cada frase, a desconfiança nos rostos dos investidores se transformava em admiração, em um respeito crescente. Victor observava, atônito, como o homem que havia sido humilhado na rua estava salvando o negócio de sua vida. A vergonha e a surpresa lutaram em seu peito, uma batalha silenciosa entre o orgulho ferido e a gratidão emergente. Laura, a assistente, que antes estava pálida de pânico, agora tinha os olhos arregalados de espanto e um sorriso discreto começava a se formar em seus lábios. Os outros membros da equipe de Victor, que antes zombavam de Arthur, agora os olham com uma mistura de admiração e incredulidade. Arthur não apenas traduziu, ele mediou, explicou e até mesmo sugeriu soluções para impasses que surgiam na negociação, demonstrando um profundo conhecimento do mercado e das estratégias de Bernard Sossivo. Negócios. Sua inteligência e perspicácia eram inegáveis, e sua presença, antes de um constrangimento, agora era um trunfo. Ele intervinha com frases como: Senhor Hiroshi, o Dr. Almeida gostaria de enfatizar que a tecnologia X é totalmente compatível com os padrões de segurança japoneses e que a integração será fluida, sem interrupções na produção. Ou, para a Sra. Müller, a proposta de otimização de custos, Sra. Müller, não compromete a qualidade, mas sim aprimora a eficiência, um valor que é muito prezado na cultura empresarial alemã. Em um momento crucial, quando os investidores questionaram a escalabilidade da tecnologia de Victor, Arthur interveio com uma explicação detalhada em japonês sobre a arquitetura modular do sistema, citando exemplos de implementações bem-sucedidas em outros mercados. Sua intervenção foi tão precisa e convincente que o Sr. Hiroshi concordou com a cabeça, sentida. Com um pouco de tempo, o ambiente na sala de reuniões mudou completamente. Os investidores, antes céticos e impacientes, agora estavam engajados, sorrindo e, finalmente, abrindo as mãos de Victor com entusiasmo. O negócio foi salvo, e com ele, a confiança e a fortuna de Victor. Victor, com o rosto ainda pálido, mas com um brilho diferente nos olhos, olhar para Arthur. A arrogância havia sido fundada por uma profunda gratidão e um constrangimento avassalador. Ele havia julgado um livro pela capa e quase perdeu tudo por causa do seu preconceito. A lição foi dura, mas inesquecível, gravada a ferro e fogo em sua alma. Ele sentiu um nó na garganta, uma vontade de se desculpar que nunca havia experimentado antes. Com a reunião encerrada e os investidores interessados, Victor pediu que Arthur ficasse. A sala se esvaziou, deixando apenas os dois. Victor, que sempre se tornou hoje o homem mais poderoso do ambiente, agora se sentiu pequeno, envergonhado. Arthur, disse ele, sua voz embargada pela emoção e pela vergonha. Eu não sei como te agradecer. Você salvou meu negócio, minha confiança, e me deu a maior lição da minha vida. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu fui um idiota. Eu te humilhei na rua hoje mais cedo. Eu te julguei pela sua aparência. E você, mesmo assim, veio aqui e me ajudou. Por quê? Arthur olhou para Victor, seus olhos azuis transmitindo uma calma profunda. Porque todos merecem uma segunda chance, Dr. Almeida. E porque, no fundo, eu sabia que você precisava de ajuda. E eu poderia ajudar. Victor sentiu um arrepio. A simplicidade da resposta de Arthur era mais poderosa do que qualquer discurso de negócios que ele já havia ouvido. Eu quero te oferecer uma oportunidade, Arthur. Uma posição na minha empresa, com um salário que você nunca imaginou. Uma nova vida. Victor estendeu a mão, não mais com arrogância, mas com humildade. Arthur abriu a mão de Victor, um aperto firme e digno. Eu não quero apenas um emprego, Victor, disse Arthur, usando o primeiro nome do empresário pela primeira vez. Eu quero uma chance de fazer a diferença, não só para mim, mas para outros como eu. Victor assentiu, compreendendo a profundidade do pedido. Arthur aceitou a proposta de Victor, mas com uma condição: que Victor apoiasse a criação de um centro de acolhimento e capacitação para moradores de rua. Um lugar onde as pessoas como ele poderiam encontrar uma segunda chance, não apenas com comida e abrigo, mas com educação e dignidade. Victor, sem hesitar, opiniões. Meses depois, o Centro Arthur Silva de Bicecidice Oportunidades foi inaugurado.
um farol de esperança na cidade. Arthur, agora bem vestido, com roupas que refletiam sua nova posição, mas com o mesmo olhar sábio e sereno, caminhava pelos corredores do centro. Ele ensinou idiomas, compartilhou sua história, inspirou centenas de pessoas a acreditarem nas mesmas. Sua sala, antes da calçada, agora era um escritório com vista para um jardim, onde ele recebia e orientava aqueles que buscavam recomendar. Ele se dedicava incansavelmente ao projeto, encontrando um propósito que fosse muito além do dinheiro. A cada sorriso que via, a cada história de superação que ouvia, Arthur sentia que sua própria jornada, com todas as suas dores e perdas, havia valido a pena. Ele havia transformado sua própria tragédia em uma fonte de esperança para outros. O centro oferece cursos de idiomas, informática, oficinas de artesanato e até mesmo um programa de reintegração ao mercado de trabalho. Tudo sob a supervisão atenta de Arthur. Victor, por sua vez, tornou-se um defensor incansável da causa. Sua visão de mundo havia mudado radicalmente. Ele aprendeu que a riqueza verdadeira não é que se acumula, mas não que se compartilha, e que a maior conquista de todos é uma transformação do coração humano. Ele investiu tempo e recursos no Centro Arthur Silva, participando das reuniões, ouvindo as histórias e se tornando um mentor para muitos. A cada visita ao centro, Victor sentia uma paz que o dinheiro nunca lhe havia sido fornecido. Arthur visitava a calçada da Avenida Paulista de vez em quando, não mais com um copo vazio, mas com a certeza de que o verdadeiro valor de uma pessoa está além das aparências. Ele via outros Arthurs ali, e em cada um deles via um potencial, uma história não contada, uma lição a ser aprendida. A história de Arthur e Victor se inclui, inspirando muito o olhar além das aparências e a oferecer uma mão amiga. O Centro Arthur Silva de Oportunidades se tornou um modelo replicado em outras cidades, provando que a empatia e a segunda chance podem, de fato, mudar o mundo. E assim, o homem que um dia foi humilhado na rua tornou-se o símbolo de que a dignidade e a inteligência podem florescer nos lugares mais inesperados e que a verdadeira riqueza reside na capacidade de ver o valor em cada ser humano. A narrativa termina com a imagem de Arthur e Victor, lado a lado, observando o movimento do centro, um testemunho silencioso de que a humanidade, quando se permite, pode construir pontes onde antes só havia abismos.